Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no sábado da quinta semana da Quaresma, véspera do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós estamos, portanto, às portas da Semana Santa, da grande semana em que nós celebramos e contemplamos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, pelo qual nós somos salvos. E eu quero propor, a partir do Evangelho de hoje, 3 propósitos, não somente para o dia de hoje, mas 3 propósitos para viver bem a Semana Santa. Então, pega um papel, uma caneta, anota aí esses 3 propósitos, coloca em post-it no espelho, onde você quiser, mas deixa à vista durante essa semana esses propósitos para que você permita que o Senhor tire da sua vida, das celebrações das quais você vai participar, mesmo que sejam da sua casa, das orações, das vivências, os melhores frutos espirituais. O primeiro propósito, portanto, é o seguinte: ser sensível à vida e aos sofrimentos dos irmãos. Isso porque no Evangelho de hoje é exatamente o contrário que acontece com o Senhor. Ele tinha acabado de realizar o seu 7º sinal descrito no Evangelho segundo João, que foi a ressurreição de Lázaro. Então, mediante a fama de Jesus que se espalha, tantas pessoas que creram, outras tantas pessoas vão às autoridades judaicas e denunciam o Senhor. Já havia a denúncia de que ele cometia blasfêmia por se fazer igual a Deus. E agora, o problema é que, diante de todo aquele movimento em torno de Cristo, temem que as autoridades romanas, as autoridades do império, venham e reprimam aquilo. Então o templo seja destruído, a nação seja oprimida. Isso não por uma preocupação espiritual com o povo, uma preocupação espiritual com o culto que acontecia no templo. Não. Porque se houvesse uma legítima preocupação espiritual, temor ao Senhor, amor a Deus, ouviriam a Cristo e creriam nele. Mas isso acontece por interesses meramente temporais, econômicos, vantagens que se tiravam do templo. Então, Caifás diz: é melhor que um só morra por todo o povo do que perecer a nação inteira. Era o pretexto que conseguiram para matar Jesus. Perceba a olhos primeiros a grande injustiça que foi esta decisão. O Senhor que nunca cometeu pecado, o Senhor que havia acabado de salvar uma vida, de ressuscitar a Lázaro, é então como que já sentenciado à morte. Caifás colocou acima da vida do outro e acima até mesmo do próprio bem eterno, o seu bem temporal, os seus interesses pessoais. Que nessa Semana Santa, portanto, nós sejamos sensíveis à vida e aos sofrimentos do irmão. Que nós sejamos caridosos, que nós exerçamos as obras de misericórdia. Mas depois vem então o nosso segundo propósito para esta Semana Santa. O primeiro era nos atentar aos sofrimentos do irmão. O segundo é deixar-se amar pela cruz de Cristo. Depois que Caifás diz aquilo, o evangelista faz um belíssimo e profundo comentário. Ele diz, em outras palavras, Caifás disse aquilo sem saber o que estava falando. Mas ele estava profetizando sem saber. Porque a morte de Cristo não seria somente salvação para aquela nação, mas seria salvação para todo o gênero humano. E pela morte do Filho, Deus reuniria os seus filhos dispersos. Ou seja, todo o gênero humano foi salvo
pelo amor crucificado. E isso, meus irmãos, não é somente um sacrifício pela humanidade, genericamente. Mas o Senhor deu a vida, sim, por todo o gênero humano, mas deu a vida individualmente, pessoalmente, por cada ser humano em particular. Ele deu a vida por mim, deu a vida por você. Cada ser humano vale o sangue de Cristo. Você vale o sangue do Senhor. O Senhor deu a vida para te salvar. Permita-se, portanto, nesta semana, amar-se por Deus. Deixe que em cada momento, em cada celebração, em cada leitura, o Espírito Santo vá te convencendo desse amor. E assim, os nossos pecados, aquilo que não é condizente com esse grande amor de Deus, vai sendo salvo, redimido pela cruz de Cristo. E o terceiro propósito é unir os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Porque, assim como Cristo foi injustiçado, nós também podemos nos sentir injustiçados às vezes. Mas, meus irmãos, se alguém quer buscar a santidade, deve então olhar para Cristo e perceber que Ele é o único que sofreu de fato, grande injustiça, porque nós somos pecadores. Nós, geralmente, merecemos o mal que falam de nós, por exemplo. Mas mesmo quando não merecemos, então nós somos chamados a unir estes nossos sofrimentos, estes males, à cruz de Cristo. E assim esse sofrimento pelo qual eu passo, pelo qual você passa, se torna redenção para mim e para toda a humanidade, não pelos méritos dos nossos próprios sofrimentos, mas pelos méritos da cruz do Senhor. Una-se, portanto, à cruz de Cristo. Una-se à paixão redentora. Que esta Semana Santa seja um grande mergulhar no mistério da paixão, um grande mergulhar no amor crucificado, para que assim ressuscitemos com Ele para uma vida nova. Senhor, dai-nos a graça de reconhecer o Teu amor por nós. Obrigado, porque aceitaste sofrer a morte. Nós também, Senhor, aceitamos as nossas cruzes e as unimos à Tua. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.